pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia, um dos professores de filosofia aqui do nosso centro de mídia, tá certo? Então, tá tudo bem aí? Então, todo mundo preparado? Nós estamos no bloco 2 do nosso Aula em Casa, tá? E hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia do ensino médio, primeira série. Preste bem atenção aí que nós estamos na aula da primeira série, tá bom? A nossa aula de filosofia hoje tem como tema experiência do pensamento. Olha só, experiência do pensamento. É um tema bem interessante porque vai nos ajudar a refletir um pouco mais sobre esse processo interessante do filosofar, que é o pensar. A gente tem que pensar. Nós pensamos sempre, não é verdade? E quando nós pensamos, nós temos que aprender a pensar com coerência, aprender a pensar com autoridade. Não é pensar de qualquer jeito, tá bom? Então é essa a nossa ideia sobre o pensar. E a filosofia vai ser essa disciplina que vai nos ajudar a fazer isso daí. Vocês, alunos da primeira série, talvez alguns vão dizer, poxa vida, mas eu nunca estudei essa disciplina na minha vida. Será que é boa? Será que não é? Vocês podem ter certeza que vocês vão gostar, né? Nós vamos começar com uma reflexão já sobre essa experiência do pensar. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma reflexão. O que vocês estão vendo aí? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Olha só, tem uma imagem aí, né? Tem uma imagem aí. Vocês estão vendo um homem sentado, cabeça baixa, né? Como nós diríamos, uma panelinha, uma tigelinha ali no chão, e um outro com a mão no bolso, né? Paletó, gravata. Qual era a ideia disso daí? Com certeza, os dois estão pensando. Né? Um talvez pensando sobre o seu processo do existir e sobre a situação em que ele está se encontrando, e o outro pensando, talvez tentando entender o que o outro vai estar pensando também. Olha só que confusão aí. Né? Mas os dois estão pensando, tentando entender o quê? A sua experiência. Qual o sentido desse pensar? Qual o sentido de estar aí? Qual o sentido desse seu existir? Estão conseguindo me acompanhar? Por quê? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a filosofia, ela nos chama a essa reflexão. A filosofia, ela nos chama a mostrar, né, como é que nós podemos fazer dentro desse mundo, dentro da realidade em que nós estamos vivendo, dentro do perceber o outro que está aí próximo da gente. Essa é a ideia da filosofia. Vamos começar a entender um pouco essa filosofia? A filosofia começou muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga ainda, a filosofia ocidental como nós conhecemos. Vamos conhecer um pouco na aula de hoje, de onde surgiu, qual o sentido, como é essa filosofia. Vamos procurar entender então? Vejam só, o que é filosofia? Vamos partir daí, né, quem é do primeiro ano, a partir daí entender bem. A filosofia é uma palavra grega, tá? Surgiu lá na Grécia Antiga, como eu falei. É uma palavrinha que está dividida em duas, philos e sophos, tá? Philo ou filia quer dizer amizade, amor fraterno. E sofia quer dizer sabedoria. Portanto, a palavra filosofia, ela quer dizer o amor, a amizade, a sabedoria. E quem é o filósofo? O filósofo é aquele que ama a sabedoria, é aquele que tem amizade pelo saber, é aquele que deseja saber. Isso é muito importante. Quer ver? Veja só, quando eu estou falando essa ideia do filia, da sofia, da amizade, eu estou me remetendo a um mundo grego antigo, aonde a filosofia vai surgir logo depois de uma passagem da mitologia. Lembrem que a mitologia, tudo era baseado nos deuses, né? Tudo era explicado de uma maneira cosmológica, ou de uma maneira onde os deuses diziam tudo o que ia acontecer. De repente, o que acontece agora? De repente começa um processo do filosofar, onde o homem começa a pensar, o homem começa a perceber que tudo aquilo que foi explicado pela mitologia não era tão certo assim e que poderia ser visto de uma outra maneira. E aí vai surgir a filosofia. E o primeiro que vai trazer o nome filosofia para nós é um filósofo que vocês conhecem muito bem, chamado Pitágoras, tá?
O primeiro filósofo é Tales de Mileto, mas foi Pitágoras quem deu o nome filosofia. Perguntado pelo príncipe Leonte, Pitágoras disse assim: você é um filósofo? E o Pitágoras disse: não. Aliás, desculpa, ele falou: você é um sábio? O príncipe Leonte pergunta, e o filósofo Pitágoras diz: não, eu não sou sábio, eu sou um filósofos, ou seja, eu sou um amante do saber. Eu não sei tudo, mas eu busco esse conhecimento. E é essa a ideia da filosofia, é essa a ideia do filósofo, buscar constantemente um conhecimento. Por isso que existem algumas características da reflexão filosófica. Vamos entender essas características? E aí, estão conseguindo me acompanhar aí? Então vamos lá. Uma das características da filosofia, uma das características principais da filosofia é que a filosofia ela é radical. Radical. Ela vai até a raiz do problema. A filosofia, ela não se contenta com respostas quaisquer, né? Ela não se contenta com uma resposta superficial. Você vê aí na sua imagem uma árvore, né? Uma árvore, e embaixo dessa árvore estão o quê? As raízes. Porque essa é a ideia, não é só a copa da árvore, mas tem todas umas raízes, tem o solo que vai trabalhar aí, né? Tem o vento que vai trabalhar, tem a água que vai penetrar. Então, qual é o papel da filosofia sendo radical? Ela busca uma realidade que vai além das questões imediatas, perfeito? Então, olhem essa ideia, não se contentem com qualquer resposta. Não se contentem com qualquer ideia, mas busquem, aprofundem essas ideias, como vocês podem ver aí na imagem. Enraizem essa ideia, tá? Para que vocês possam ir buscar uma questão muito mais profunda e uma resposta muito mais precisa para as suas dúvidas. Uma outra característica da nossa reflexão filosófica, qual é? Ela é rigorosa. Exatamente, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. É rigorosa. Ou seja, eu tenho que aprender a pensar sistematicamente. O que é aprender a pensar sistematicamente? É buscar um rigor nos conceitos, tá certo? Olhem para mim aqui. É buscar um rigor nos conceitos. Ou seja, eu não posso pensar aleatoriamente. Eu tenho que aprender a pensar. Eu tenho que organizar o meu pensamento. Vocês estão me entendendo isso daí? Então, se ela é radical, eu vou até a raiz do problema, então eu não posso pensar de qualquer jeito. Eu tenho que entender esse problema, eu tenho que buscar organizar essa ideia, eu tenho que buscar organizar esses conceitos, para quê? Para ter uma resposta muito mais precisa. É por isso que a filosofia muitas vezes incomoda. Ela incomoda justamente por causa disso, né? Por causa dessa radicalidade, por causa dessa rigorosidade. E tem mais uma característica interessante aí. Vamos ver qual é a próxima característica da nossa reflexão filosófica? A filosofia também ela é de conjunto. O que é isso? É uma reflexão contextualizada, tá bom? É uma reflexão contextualizada. O que é isso? Nós temos que visualizar a totalidade do real, tá? Eu não posso me contentar, como eu já disse anteriormente para vocês, eu não posso me contentar com uma resposta qualquer. Eu tenho que ver o todo. Qual é o todo da questão? E isso é muito importante, tá bom? Eu vou até chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe importante. Anotem isso daí que eu estou falando, né? Essas reflexões todas aí, essas características todas, porque isso é assunto de prova, isso é assunto de atividades, tá bom? Isso é assunto de vestibular, com certeza cai. E quando eu digo naquela ideia, né, de que a filosofia ela é de conjunto, eu tenho que tomar muito cuidado com o detalhe. Então era isso que eu quero chamar a atenção. Muito cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês falam, com aquilo que vocês veem, porque às vezes nós podemos ser enganados, tá certo? Hoje é uma moda as redes sociais, né? E muita gente nas redes sociais acaba sendo filósofo, teólogo, psicólogo, um bocado de coisa. Só que muitas vezes, sem essa rigorosidade, sem essa radicalidade, sem essa conjuntividade. Então, não tem um conjunto na coisa. São ideias soltas que vão sendo colocadas aí e que muitas vezes são colocadas para nós como verdades. E aí aparece esse monte de fake news que vão surgindo por aí.
Esse é um papel importante da filosofia, tá? Vocês têm que entender isso daí e a partir daí, o fato de você estar estudando filosofia é importante por causa disso. Porque eu sou filósofo, né? Quando eu digo eu, estou falando de cada um que está aí me assistindo. Todos nós somos filósofos, porque todos os dias nós fazemos perguntas quando nós acordamos, né? Perguntas durante o nosso dia e perguntas quando vamos nos deitar. Isso aí é filosofar. Então a gente tem que estar atento a isso daí. Só que eu não posso filosofar de qualquer jeito. Eu tenho que fazer uma filosofia, um pensamento, né? Quando eu digo sempre, é um pensar sobre o pensar, não é um pensar por pensar de qualquer jeito. E tem mais uma característica ainda aí, e é uma característica fundamental para o papel do filosofar. Vamos ver que característica é essa? É a crítica. Olha só, a filosofia, ela tem que ser crítica. É por isso que eu dizia, como a filosofia ela é perigosa de vez em quando, né? Por quê? Porque quando eu falo de uma atitude crítica, eu estou dizendo o quê? É uma atitude de investigar. Lembra que lá, há pouco tempo eu falava para vocês, vocês não podem falar por falar ou pensar por pensar, nem agir por agir, né? Você tem que investigar, não pode aceitar qualquer coisa como verdade. Tem que aprender a investigar. Então, conhecer aquilo, olha lá, está escrito aí, né? Conhecer aquilo que é investigado sem nenhum tipo de preconceito e preconceitos. Olha só que coisa interessante. Conhecer o que é investigado sem nenhum tipo de preconceito e preconceitos. O que isso quer dizer, gente? Quando eu falo de preconceito ou quando eu falo de preconceitos? Eu não posso ter ideias anteriores a uma coisa. Não é verdade? Eu não posso julgar anteriormente uma coisa. Eu nem sei o que era ainda e eu já estou julgando. E como a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Como a gente julga as pessoas, como a gente julga o mundo, como a gente julga o outro, como a gente julga muitas vezes a nós mesmos e acabamos muitas vezes num turbilhão de confusões de pensamento dentro da gente mesmo, porque às vezes nós não conseguimos nos entender. E quando nós não conseguimos isso, e quando a gente vai criando preconceito sobre nós mesmos, a gente vai acabando criando preconceito sobre um todo. Isso é muito importante, tome muito cuidado com isso daí. Vejam só! Eu fui falando aos poucos desse contexto do filosofar, dessa reflexão filosófica aí, perfeito? Rigorosa, radical, de conjunto, crítica. Mas agora nós vamos para o processo do indagar, tá bom? É a atitude filosófica. Tem 3 perguntinhas básicas aí. O porquê, o que é, o como é e o porquê é. Isso é muito importante. O que é a coisa? Isso é muito importante. Como atitude filosófica, o que é a coisa, né? Quando você pergunta o que é a coisa, lá atrás, no slide anterior, vocês viram aí, estava escrito o que é o amor, né? O que é o amor? Então, vocês estão tentando entender o conceito, o significado, a ideia do que seja esse amor. Essa pergunta, ela é muito importante, né? O que é? Uma segunda atitude filosófica muito importante é do indagar, é o como é. Como é o amor? Se eu já perguntei o que é o amor, então eu pergunto como é o amor, né? Qual o sentido desse amor? Existem maneiras de se amar? Então, olha quanta coisa a gente vai começando a trabalhar numa única e simples pergunta. Perfeito? E aí, a gente termina, né, naquela ideia. Por que é? Né? Então, o que é? Como é e por que é, né? O amor, ele vem de onde? Ele vem do olhar, é colocado, olha que coisa romântica, né? Tão bonito aí, o amor vem do olhar. Mas por que é que vem do olhar? Ou então, como é que ele vem do olhar? Né? Qual é a ideia desse... Então, eu estou falando aqui do amor, mas vocês podem colocar qualquer outra coisa. A vida, o que é a vida? Por que vivemos? Qual o sentido do meu existir? Então, essa é a atitude filosófica que nós precisamos ter, né, no nosso dia a dia, tá bom? Alunos da primeira série do ensino médio, prestem muita atenção nisso daí, porque essa aula que eu estou dando aqui agora para vocês é uma aula extremamente importante para 2 coisas.
Primeira coisa, para vocês responderem certo lá no vestibular quando forem prestar, Enem, PSC, ou seja lá o que for, porque podem ter certeza que essas questões caem lá, tá? E segundo, para a vida de vocês, para entenderem melhor o processo do seu existir. Isso aí é fundamental. E quando você começa a fazer perguntas e começa a buscar respostas de maneira mais radical, de maneira mais rigorosa, de maneira onde você vai entender o conceito da coisa, o que a coisa é, por que a coisa é, para que serve essa coisa, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão ter um contexto muito maior, um leque muito maior, uma visão muito maior do seu próprio existir. Tá bom, meus lindos? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? E daqui a pouco a gente vai voltar com a nossa dinâmica local interativa, que eu quero ver se vocês acompanharam, anotaram e entenderam a nossa aula. Até mais! Perfeito, então? Estamos aqui de volta. Olha só, na nossa dinâmica local interativa de hoje, vocês vão ter algumas perguntinhas para responder. Essas perguntas aí, elas estão na nossa aula de hoje, tá bom? Vocês têm a pergunta aí, vou dar um tempinho para vocês têm a pergunta, o que é a filosofia? Tá bem lá, voltem lá, vejam as anotações de vocês, e logo depois tem a outra pergunta, para que serve a filosofia? Certo? Então vou dar um tempinho agora para vocês, preparem, respondam e daqui a pouco vão botando as respostas de vocês aí no chat para a gente falar aqui ao vivo, tá bom? Tchau, tchau!
Conseguiram responder? Tava fácil demais, né? Duas perguntinhas assim como a gente fala no popular brasileiro, mamão com açúcar para vocês aí, não é verdade? E teve muita gente que respondeu aqui no chat, né? Principalmente a primeira questão, o que é a filosofia, né? Teve alguém que respondeu brincando aqui, disse assim, Thales, falou, pergunta difícil, só que não, né, Thales? Porque não é difícil realmente. E aí o pessoal foi escrevendo, olha, é o amor, a amizade, a sabedoria, o Otiniel respondeu para nós, amor, a amizade, a sabedoria. O Paulo respondeu, filosofia é a faculdade de manter viva a curiosidade. Olha só que interessante, Paulo. Muito bem, né? A Evelyn também respondeu, é a faculdade de manter viva a curiosidade. É exatamente isso. Filosofia é se manter curioso sempre, gente. Nós não podemos deixar de sermos curiosos, né? Então foi colocando Ângelo Ramazotti participando. Olha, ô Ângelo Ramazotti, Colégio Ângelo Ramazotti participando aqui com a gente. Amizade, amor fraterno e sabedoria. O Davi Costa colocou pra gente, né? O Jailson, né? Jailson escreveu, filosofia é de origem grega e significa amor à sabedoria. Vamos ver então a primeira resposta aí? O que é a filosofia? Muito bem, eu acredito que todos acertaram. Olha só, colocaram assim, no sentido etimológico da palavra, ou seja, na origem da palavra, a filosofia é amor pela sabedoria, é a busca pelo saber, é o interesse pelo conhecimento e a busca pela verdade. Olha só que legal, gente. Portanto, a filosofia ela não é a sabedoria, mas o desejo de encontrá-la intensamente. Lembra que eu falei para vocês, quando perguntaram para o nosso amigo Pitágoras, você é um sábio? E o Pitágoras disse, eu não sou sábio, eu sou um amante do saber, um amante do conhecimento, um amante da sabedoria. Eu vou em busca dessa sabedoria. É isso que está aí na questão 1, respondendo para vocês. Olha, não é sabedoria, mas o desejo de encontrá-la intensamente. Ela é a faculdade de manter viva a curiosidade. Filósofos não cessam de se admirar. Platão falava isso para nós. E de se espantar. Aristóteles falava isso para nós, diante do mundo em que nós vivemos. Perfeito? Então é isso, gente, olha, existem vários conceitos com relação à pergunta o que é a filosofia, mas o mais importante o que é? É perceber que ela não se trata de um pensamento qualquer. A filosofia, ela não é um pensamento qualquer, mas sim um pensamento investigativo, embasado na realidade e fundamentado em conceitos profundos. Legal? Beleza? Vamos para a segunda questão, então? Para que serve a filosofia, né? Vocês responderam aí a segunda questão? Eu vi que aqui a maioria do pessoal ficou na primeira. Alguém respondeu, olha. A Kailemar respondeu para nós assim, a filosofia serve para responder questionamentos que vivemos ou presenciamos no dia a dia. Olha só que legal, Kailemar. Perfeito, né? Ela serve justamente para isso mesmo, né? Para responder os nossos questionamentos do dia a dia. Vamos ver aí qual é a resposta que foi dada para nós? Na filosofia, ela serve para nos ajudar a pensar de maneira o quê? Para que serve? Para nos ajudar a pensar de maneira radical, ir até a raiz do problema, rigorosa, buscar um rigor nos conceitos, de conjunto, uma reflexão contextualizada e também crítica, a atitude de investigar, sem nenhum tipo de preconceito. Então, tá perfeito aí as respostas que vocês foram dando, né? A Kailana, né, que respondeu para nós, que os questionamentos que vivenciamos ou presenciamos no dia a dia. Olha só que legal, é justamente isso, porque é próprio da filosofia perguntar, questionar, investigar, buscar explicações. Por que haveria ela de escapar à indagação da sua própria existência? Olha o que eu cansei de falar para vocês aqui, o questionar sobre o meu próprio existir, o questionar sobre quem sou eu, como estou pensando, como estou agindo, como estou vivendo nesse mundo, qual o meu papel dentro dessa sociedade aí, que pede respostas urgentes e cada vez mais rápidas para nós, né? Então, a filosofia, ela tanto preza a interrogação, mas não poderia mesmo de se furtar o seu próprio porquê. O porquê é fundamental. Perfeito, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? E fica aquele gostinho de quero mais, tá bom? Daqui a uns dias nós voltamos aqui para mais uma aula de
filosofia. Vamos pensar sobre o pensar. Tchau, tchau. Beijo no coração a todos vocês. Aquele beijo, abraço filosófico bem bacana. Fiquem com Deus e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.